Amém, meninas. Acho que eu tenho que pôr um ok aqui. Amém. Queria dizer que é um privilégio estar aqui, uma honra, né? Diane me convidou aqui para estar com vocês, compartilhando um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha trajetória, e que o Senhor possa, né, me usar essa noite para falar um pouquinho com você, que você possa estar com o coração aberto, com o coração receptivo, porque eu tenho certeza que o Senhor marcou esse encontro aqui conosco, né? Então, em nome de Jesus, que eu possa, né, estar retribuindo um pouco, compartilhando um pouco com vocês daquilo que o Senhor tem feito na minha vida e aquilo que Ele tem gerado em mim. E eu queria passar um pouco tudo aquilo que eu for falar aqui, foi coisas que o Senhor gerou em mim, está gerando, está me transformando, né, a cada dia mais. Eu acho que todos os dias a gente tem que buscar por essa transformação, por esse crescimento. Então, eu queria compartilhar um pouco aqui com vocês e eu queria começar a falar um pouco rapidamente sobre o meu testemunho. Como a Edviane falou, eu sou terapeuta, né? E eu trabalho hoje muito na área de família, né? Trabalho na área de casamento, de família, restauração, né? Tem um projeto também com mulheres realmente que passaram pelo divórcio, né? E eu ajudo essas mulheres a encontrar nessa nova direção, esse aceitar essa nova realidade. E às vezes você pode parar assim, nossa, mas como assim, né? Ela trabalha com família, com tudo isso, mas já foi divorciada? Sim, eu passei por um divórcio há 18 anos, né? Casada, eu tinha um relacionamento assim. A minha vida toda eu fui uma daquelas mulheres que assim sonhava com o casamento. Eu era aquelas assim. Ai, sonhava em ter um casamento, sonhava em ter uma família, eu assim me guardava, era sonho, aquele sonho. Assim, eu nunca sonhei assim ser uma grande profissional, uma CEO, uma mulher poderosa, assim, nada, gente. Eu só sonhava em ser mãe, ter filhos, assim. Eu tinha isso dentro de mim, parece que eu só pensava nisso. Então, assim, toda a minha vida eu fui muito estratégica em assim, então eu quero formar uma família, então eu vou me preparar para formar uma família. Então, assim, todas as minhas escolhas sempre foram muito intencionais para aquilo que eu queria. Então, eu me guardei, né? Tive um relacionamento, casei, tive dois filhos, e assim, a pessoa na época, o meu ex-marido, era da igreja, mas era de outra denominação. Mas, enfim, eu enfrentei muitas coisas no meu casamento. E no meu casamento, a gente teve por combinado de. Ele era um grande empresário, um empresário muito bem sucedido. Então, eu fiquei para cuidar das crianças, muito focada nas crianças, porque esse era meu sonho, esse era meu ideal. Fiz faculdade, mas no meio das faculdades engravidava e depois voltava, então acabei não terminando a faculdade nesse período. Então, assim, foi um casamento Ahn, totalmente assim, como é que eu vou dizer? Foi um casamento assim, estruturado, a gente era numa igreja muito grande, a gente fazia parte de uma liderança muito grande. Meu ex-marido até entrou na liderança da igreja em termos de ajudar mesmo na parte burocrática da igreja, enfim. Ou seja, a gente cuidava, tinha mais ou menos, a gente fazia parte de uma rede que tinha, sei lá, umas cento e poucas pessoas, né, sob a nossa liderança. A gente fazia trabalhos com abrigo, com creche, enfim, a gente tinha uma vida assim, estava, né, toda estruturada. E aí eu tinha dois filhos já, e aí eu já tinha sido operada, e aí eu comecei um tratamento para um terceiro filho, porque ele queria muito o terceiro filho. E aí eu tive que fazer a inseminação in vitro. Inseminação não, fiz inseminação. Depois eu fiz. Como é que chama, gente? Esqueci agora. É in vitro. Esqueci o nome agora. Mas enfim, e aí eu tive todo aquele processo, enfim. Perdi uma gestação, e aí veio engravidei do meu terceiro filho. Quando eu engravidei do meu terceiro filho, 3 meses exatos que eu fiquei sabendo, né, que eu tava grávida, o meu ex-marido chegou com uma bomba, né, em cima de mim. Enfim, eu não quero entrar em muitos pormenores, porque ainda eu não quero falar muito, ainda não é a hora. Mas, assim, enfim, ele chegou que
né? Descobri que tinha outra pessoa no caso, e enfim, o relacionamento começou a desmoronar. E eu fiquei desorientado, porque é um mundo, né, que eu criei, que eu sempre fiz muito por isso, realmente estava saindo das minhas mãos. E eu fiz de tudo que você possa imaginar para salvar esse casamento. Mas aí chegou num ponto que realmente não dava, né? Realmente tinha ali o livre-arbítrio e ele realmente decidiu que não queria, ele queria seguir uma outra vida. E aí, o que que aconteceu? Eu me vi, né, com grávida, com dois adolescentes, a minha vida desmoronando. Eu não podia falar, né, com ninguém. Eu fiquei uns, mais ou menos assim, uns 4, 5 meses, quase 6 meses, tentando segurar, assim, de tudo, com todas as minhas forças, né, e ele tentou um tempo também, mas ficava essa, enfim. Só que realmente não deu. E aí eu tive o meu filho, né, no Brasil e decidi o quê? Decidi a mudar. Por quê? Porque eu sabia que lá, né, a gente era muito conhecida, a gente tinha muita história na minha cidade. Então, assim, eu sabia que ali eu não ia conseguir reestruturar, recomeçar, e para os meus filhos também ia ser muito difícil. E aí eu decidi largar tudo e vim para Portugal. Então, para mim, foram várias coisas, né? Foi o casamento que acabou, né? Eu tive que enfrentar uma nova realidade, que era o quê? A minha realidade que eu era. Eu tinha toda uma vida, né? Social, financeira, tudo que assim eu não tinha que preocupar, né? Eu nunca preocupei, por exemplo, se eu, né, com finanças, com conta, se eu tinha que ganhar, se eu não tinha com nada. Eu tinha todas as minhas obrigações, tinham muitas, mas eram de outras coisas. Essas coisas de financeiro eu não entendia. Então eu tinha uma vida estável, muito, né, privilegiada, e aí eu me vi o quê? E ele, quando ele realmente falou assim, acabou, todo esse processo, desde quando começou as coisas assim, foram poucos dias de remorso. Depois parece que foi assim, levantando e tudo virou. Ele me colocou realmente como uma inimiga, né? E quem, eu não sei se tem alguém aqui que já passou por um divórcio, mas geralmente é assim que acontece, né? A gente vira inimiga e assim, tudo que ele podia dificultar, ele dificultou. E ele virou as costas totalmente. Para mim, para os meninos, total, assim, é como se eu falasse assim, gente do céu, 18 anos com uma pessoa, eu não conheço, é como se tivesse outra pessoa ali. E então eu tive que encarar uma nova realidade financeira, uma nova realidade, né, com 3 filhos, um recém-nascido, uma adolescente, um pré-adolescente. Largar o meu país, largar a minha casa, largar tudo que eu tinha, móveis, tudo, meu apartamento, e vim começar uma nova vida em um outro país que eu não conhecia nada, que eu não tinha nem um pouco de conforto, assim, nem do que eu tinha lá. Então, assim, foi muito pesado para mim. Eu tive que lidar com muitas circunstâncias diferentes e que eram muito fortes para mim. E eu tive que aprender, né, muita coisa nova. E, né, resumindo, eu comecei uma nova história, né, e ele permitiu que os meninos viessem, porque realmente ele queria mesmo viver esse novo tempo na vida dele. E graças a Deus, né? Eu digo que graças a Deus a gente veio, nunca teve nenhum problema sobre isso. E eu comecei, né? Eu falo que, na verdade, eu não recomecei, porque a gente tem mania de falar que a gente vou recomeçar, vou. Esse recomeço ele traz uma visão de começar do zero. E isso traz pra gente um desespero. Meu Deus, vou começar do zero, né? Mas na verdade eu não recomecei, eu continuei da onde eu tinha parado, mas eu tive que reinventar, criar, né? Aprender novas estratégias para continuar a vida
de uma maneira totalmente diferente daquilo que eu vivia, né? Então, assim, hoje foi um processo muito longo, dolorido, mas ainda estou no processo, mas hoje, graças a Deus, eu encontrei uma pessoa maravilhosa, né, que assumiu os meus filhos, que ama os meus filhos, que o meu pequeno, né, realmente é o pai, literalmente, porque o meu pequeno não tem contato mesmo com o pai, nem os mais velhos hoje têm. Mas, e que assim, né, o Senhor restituiu tudo que eu tinha, né, em termos emocionais, e, e ele foi me forjando, foi me ensinando muitas coisas nesse processo de tudo aquilo que eu passei. Então, de tudo aquilo que eu passei, hoje eu queria compartilhar, eu só dei essa introdução aqui para você entender um pouquinho do meu histórico e de tudo que eu tive que aprender, de tudo que eu tive que viver para poder trazer hoje um pouco para você daquilo que, né, o Senhor forjou no meu coração e tem falado no meu coração durante todo esse processo. Ah, Sueli, mas você foi divorciada, tudo, e você fala sobre relacionamento? Falo. Falo por quê? Porque eu não sou a favor do divórcio, nunca fui. Não sou a favor do divórcio, não estou aqui também romantizando que eu passei por tudo isso, mas Deus, né? Ai, que foi tudo maravilhoso. Não foi. Hoje eu enfrento, né, novos desafios, né, com desafios diferentes. Mas sim, né, o Senhor me agraciou com essa graça, né, de reconstruir a minha família. Por quê? Porque era o desejo do meu coração. Então, assim, hoje eu falo e ajudo essas mulheres, por quê? Porque 99% das mulheres que passam por um divórcio, ou que às vezes não passam por um divórcio, mas vivem num casamento que já não existe, né? E fica uma coisa lá e não vivem aquilo que Deus tem para ela viver. Então, eu vim para trazer um pouco de bálsamo, um pouco de ajuda, de direcionamento para essas mulheres que enfrentam isso. E para os casais e para as famílias que, né, enfrentam, que vivem o relacionamento, que não é fácil, né? Não é mil maravilha, não é 100% o tempo todo, mas é uma decisão que a gente toma. E de tudo aquilo que eu vivi, que eu passei, hoje eu queria compartilhar com vocês algumas coisas. Não vou colocar três, não, porque talvez não dá e talvez eu consiga falar um pouquinho mais. Algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês sobre, né, o âmbito de família, de tudo isso que eu vivi. A primeira delas é sobre a gente entender que escolhas não cabe a gente direcionar ou querer controlar escolhas, tanto do nosso cônjuge, quanto da nossa empresa, quanto de outras pessoas, enfim. Eu preciso entender que as minhas escolhas precisam ser internamente e intencionalmente, né? Que eu preciso entender que elas são unicamente de responsabilidade minha. Eu não posso colocar a minha vida, né, firmada ou ancorada na escolha de outros, de outra pessoa, que seja cônjuge, que seja de qualquer pessoa. Por quê? Porque nós precisamos entender que nós precisamos ter a nossa autorresponsabilidade. Eu não posso, por exemplo, 99% das pessoas que se divorciam hoje, né? Por que que elas não conseguem reconstruir suas vidas? Ou quando conseguem, vão com a intenção errada, de maneira errada e não conseguem prosseguir. Às vezes vive um casamento mais ainda destruído que o primeiro, vira um rolo. Por quê? Porque ela coloca todo aquilo que aconteceu, a circunstância dela, nas costas do outro. Ou seja, aconteceu isso comigo porque o fulano fez isso comigo. Se ele não tivesse feito, a minha vida não estava assim. Os meus filhos estão todos assim, detonados, cada um para um lado, eu não consegui tal coisa porque o fulano não fez. Ou porque a minha empresa não faz isso. Ah, porque as circunstâncias não é boa. Ah, porque o governo, porque a economia, tudo eu coloco no outro. E eu tenho que entender que a minha vida, só eu posso direcionar a minha vida, só eu que tenho a escolha de
saber o que vai acontecer com a minha vida. Durante o meu divórcio, eu ouvi muito sobre essa questão de, nossa, todo mundo que vinha sabia do meu caso, falava, ai, coitada, misericórdia, o que vai ser dessa mulher, o que vai ser desses meninos? Ai, gente, esses meninos vai ficar todo rebelde, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E quando eu comecei a escutar tudo isso, eu começava a falar: "Misericórdia, o que que vai ser da minha vida? Meu Deus do céu, é mesmo". Só que teve um dia que eu falei: "Para, vamos parar com isso aqui, não é assim, né, a minha vida, quem vai decidir o que que vai acontecer com ela sou eu. Ele não vai ter o poder, eu não posso colocar o poder na mão de uma pessoa que destruiu minha vida, né? Ele decidir se eu vou ser reconstruído ou não, se eu vou me reconstruir ou não. Não, eu decido se eu vou reconstruir ou não, eu decido se eu vou continuar ou não, eu decido se eu vou fazer ou não. Então, uma chave muito poderosa que eu quero deixar com você hoje é: nós precisamos, né, entender que as minhas escolhas, somente eu sou autorresponsável por elas. Então, todos os dias da minha vida, eu entendi que eu precisava ser intencional em fazer com que tudo aquilo que as pessoas falavam que ia acontecer, porque realmente é estatística, todo mundo passa por isso, os filhos viram uma loucura, a mulher fica desorientada, enfim, eu tinha que fazer com que tudo isso eu tinha que contrariar a minha estatística. Estatisticamente, eu estava inclusa naquele grupo, mas eu decido se eu quero estar ou não estar, né, naquele grupo, porque isso é muito importante, por quê? Porque eu não posso colocar a responsabilidade no outro. E hoje, infelizmente, né, a gente tende a cobrar do outro aquilo que é responsabilidade nossa. Eu quero que, por exemplo, porque os meus filhos não estão indo bem na escola. Mas porque se o meu marido ele fosse mais presente, ele tinha mais domínio sobre o fulano. Mas a minha vida financeira não está muito boa. Mas é porque se o meu marido trabalhasse mais, a minha vida financeira estava melhor. Porque eu não sei o quê. Porque se isso acontecesse, se meu marido fosse mais, né, um homem mais de Deus, a nossa vida não estava desse jeito. Só que o que eu quero que você entenda? Que a autorresponsabilidade é muito séria e nós precisamos puxar a nossa autorresponsabilidade. Talvez, né, o seu marido, muitas vezes a gente reclama, né, que, porque se o meu marido fosse tão presente, os meus filhos não estariam assim. Mas e se você também fosse presente, os seus filhos não estariam assim, né? Se meu marido fosse mais crente, mais espiritual, a nossa vida não estaria assim. Se você fosse mais crente, mais espiritual, realmente a sua vida não poderia estar assim. Sueli, mas é casamento. Ok, é casamento, mas se eu sou uma mulher cristã, uma mulher de Deus, que eu entendo, eu conheço, eu tenho conhecimento do que é ser uma mulher de Deus, eu conheço a palavra, eu conheço aquilo que a Bíblia diz, eu vou ler lá na Bíblia que a mulher sábia santifica o marido. Se o meu marido, eu acho que ele não é tão espiritual assim, de onde, primeiro, né? De onde eu tiro esse de onde eu tiro esse crive, né? Como é que eu não sei como é que fala? De onde eu tiro esse julgamento? Em base em quê? Porque ele não ora, não se joga no chão, porque ele não ora de mão aberta, crescido, porque ele não faz isso, ou porque ele não faz aquilo, porque você ditou umas regras que para ele ser espiritual, para que ele tenha vida com Deus, ele precisa seguir nessas regrinhas, e como ele não segue, você acha que ele não é homem de Deus. Mesmo que ele não seja esse homem de Deus, só ele não, mas é porque ele tem muitas coisas que ele faz que não condiz. Ok, então vamos por esse lado que ele não seja. Mas se eu acredito na Bíblia, eu creio que a Bíblia diz. Na Bíblia está escrito o quê? Que a mulher sábia santifica o seu marido. Se a mulher sábia santifica o seu marido, não há impedimento que Deus não possa entrar na sua vida, na sua casa e mudar toda a história. Mas é lógico que Deus vai precisar de alguém, de algum mensageiro, de algum instrumento. Então, por que você quer que seja o outro? Por que não tem que ser você? Né? Se você está vendo, se você está
tendo essa necessidade, então que você pegue ela para você e assuma essa necessidade para você, porque a partir do momento que eu faço isso, o que que acontece? A bênção vem. Mas enquanto eu começo, né, porque o fulano, porque o ciclano, eu faço tudo. Vocês começam a entrar numa guerra onde só tem perdedor. Por quê? Porque quando eu caso, eu entendo que nós estamos lutando a mesma guerra, nós estamos na mesma equipe. Se eu começo a lutar um contra o outro, o reino, na Bíblia fala o quê? Que reino dividido não subside. Então eu preciso o quê? Entender que nós estamos no mesmo jogo. Às vezes, um vai estar machucado, um vai estar lesionado. Um não vai estar jogando tão bem quanto eu quero que ele jogue, mas nem por isso ele deixa de ser da minha equipe. E nem por isso eu tenho que deixar o time, né, a Deus dará, porque eu acho que ele que tem que fazer. Né? Então, uma coisa muito importante é que a gente entenda, né, que as nossas escolhas, né, são primordiais e precisam ser muito intencionais para que a nossa vida se rompa. A segunda coisa que eu queria dizer é o quê? Tudo aquilo que você vive hoje é resposta de oração sua que você já teve algum dia. Por exemplo, a minha vida, vou pegar o meu exemplo aqui, ó. O meu sonho sempre foi casar, sempre orei em ter uma família, em ter tudo isso. Eu tive, certo? Certo. Mas quando eu passei pelo divórcio, por tudo aquilo, eu tinha orado pelo divórcio, para passar por um divórcio? Nunca, pelo contrário. Eu sempre orei para ter uma família forte, uma família unida, família que Deus falou, sonhou na Bíblia. Só que eu preciso entender que quando eu oro por uma família, né, tudo que diz respeito a uma família vem junto. Então, eu orei por uma família, orei por um casamento, orei, mas quando eu oro por um casamento, eu tenho que estar disposta a ser, né, a me doar, a me entregar para viver como um casal, certo? A partir do momento que eu tô como um casal, eu preciso também estar disposta a entender que eu corro o risco de, por ter o livre-arbítrio, como eu tenho, e foi Deus mesmo que deu, da outra pessoa não querer. E eu tenho que estar disposta a correr o risco de pegar as coisas ruins, que é o quê? Voltar a ficar só. Não que eu tenho que entrar no casamento com a intenção, que eu posso separar algum dia. Não, eu entro disposta a lutar guerras e que for preciso para estar. Mas a possibilidade ou de uma morte ou de qualquer coisa que seja de você voltar a ficar só é real. Por quê? Porque ali nós estamos falando de duas pessoas, né? Incomuns, duas pessoas diferentes. Então, o que que acontece? Muitas vezes nós oramos por um casamento, por uma família, mas às vezes as conturbações que traz uma família, filhos, né, maridos, cônjuges, às vezes a gente não quer. E aí a gente começa a reclamar daquilo que um dia a gente orou. Por exemplo, às vezes você ora para ter uma casa maior. Você quer uma casa maior porque você quer uma casa melhor, porque é isso, é isso. Só que junto com a casa grande, com uma churrasqueira enorme, com uma piscina enorme, vai vir o quê? Gastos a mais, né? Vai vir limpeza a mais, você já vai ter problema com quem vai limpar tudo aquilo ali que às vezes você já não tem hoje, ou já tem. Você vai pensar que ainda tem, vai dobrar, você vai ter mais despesa, você vai gastar com material de limpeza, você vai gastar com muitas outras coisas. Ou seja, junto com uma coisa maravilhosa que você orou, você vai ter que lidar com as coisas não tão boas. E aí eu preciso entender o quê? Que eu preciso estar disposta ao que? A assumir a minha responsabilidade naquilo que eu pedi. Não, mas que quando eu pedi para casamento, quando eu pedi para casar, eu nem crente era. Ok, mas se você quis, era algo que era um desejo do seu coração. Só que muitas vezes nós queremos aquilo que é bom, mas nós não queremos assumir o que é menos bom que vem junto. Né? Se você pede hora para ter um filho, hora para ser mãe, você tem que depois estar disposta a noites mal dormidas, né?
pensamento de seu filho tá bem ou não tá bem, né? Choro, cólica, passar a noite em claro, passar a noite em hospital. Tudo isso vem junto com aquilo que você quer. Então, hoje, o nosso maior problema, eu vejo que muitas vezes nós somos insatisfeitos. Mulher é um bicho terrível para isso, né? A gente sempre está insatisfeita. Ah, eu quero um marido assim, o marido faz, não, mas também assim não dá, mas aí também faz isso, mas não faz aquilo. Ai, também é, ai, pelo menos ok, ele é fiel, mas também faz isso, isso e isso, né? Ah, ele é isso, mas também faz isso, isso. Então, assim, a gente é muito insatisfeita, a gente é mal-humorada, a gente é mal amada, sabe? Por quê? Justamente por aí, por isso. Por quê? Porque a gente quer as coisas boas, mas quando vem as coisas boas, eu não quero lidar com as coisas menos boas que vêm junto, né? Então, eu nunca consigo olhar pela coisa boa. Então, assim, quando eu divorciei, que eu vi o desespero, eu só pensava o quê? A bênção disso aqui é o quê? Os meus filhos. Então, eu preciso o quê? Focar neles. Eu não posso simplesmente entregar e falar, ai, desespero, ai, não sei o que, não sei o que, agora eu sou, né, eu sou a vítima, e agora eu preciso sofrer o meu luto, a minha dor. Não, querida, ok, sofre, chora, mas tem que ter hora para acabar. Levanta, como diz, né, arregaça as mangas e vai para cima. Por quê? Porque aqueles filhos foi algo que eu pedi, algo que estava no meu coração e que eu sonhei muito para ter, né? A minha família, na época eu falei assim, Senhor, né? Tudo que eu desejei, eu lutei tanto, eu batalhei tanto para ter essa família, né? Para fazer tudo e de repente, e aí? Minha família vai embora junto com esse divórcio, minha família acabou junto com o meu casamento, sabe? Deus foi tão real comigo que ele falou assim para mim: não é porque um desiste que a promessa acaba. A promessa, ela continua para quem crê na promessa. A sua família só vai acabar se você quer que ela acabe, né? Então, assim, e daquele dia em diante eu fui muito intencional. Eu falei, a minha família não vai acabar, né? Ele pode ter desistido e eu, né? Quem sou eu para julgar ou fazer? Porque eu também poderia ter sido eu, né? Mas eu tenho que entender se o sonho de ter uma família estruturada, uma família abençoada, uma família onde eu ia ver os meus filhos dando frutos, onde eu ia ver os meus filhos centrados, né, amando a Deus, seguindo a Deus, fazendo as coisas, sabe, totalmente diferente do que eram as minhas estatísticas, eu tenho que lutar por isso. Eu não posso colocar, ai, se ele fizesse, se ele tivesse escolhido bem, ai, a minha vida seria outra se ele não tivesse. Eu não posso fazer assim, porque o sonho é meu, né? A promessa é para mim, então eu que preciso assumir a minha responsabilidade. Então eu dei graças a Deus, Senhor, obrigado, porque eu fiquei com a melhor parte, né? Eu fiquei com a coisa mais importante que eu tinha, que eram os meus filhos, e eles ficaram comigo. Não teve assim, né, aquela, eu sei que muitas mulheres passam pelo de ficar dividindo, de ficar talvez uma cidade numa outra. Graças a Deus, assim, eu fiquei, então eu me agarrei nisso e falei, os meus filhos não vão viver isso, né? E eu tenho que viver, eu tenho que ser intencional em fazer aquilo que eu preciso fazer. Então, muitas vezes nós, mulheres, principalmente, né, a gente deixa muita responsabilidade para o outro. A gente fica, né? Ai, mas também eu faço isso, eu faço aquilo, o fulano não dá valor. Só que eu esqueço que o outro também tem essa listinha, né? Que ele faz um monte de coisa e você não faz. Então, assim, a gente precisa entender se cada um fizesse aquilo que precisa ser feito, aquilo que você acredita, o outro vai ser impulsionado, o outro vai ser movimentado por aquilo que eu acredito. Já viu aquele negócio que não é o que você fala, é o que você faz, como você faz que consegue arrastar o outro, consegue gerar aquilo no outro, né? Não é sobre o que você faz, mas como o outro sente quando você faz. Quando eu acredito em algo, você já viu aquilo que às vezes eu acredito em algo, alguma pessoa acredita tanto em alguma coisa, tanto em alguma coisa, que ela vai sendo tão assim que ela consegue contagiar todo mundo que está ao redor dela. Mas quando nós tratamos de casamento, quando nós tratamos da nossa família, a gente não é assim. Por quê? Porque isso é difícil, porque é algo que a gente não vê retorno imediato, mas o retorno é eterno.
Mas aí, como a gente não vê um retorno imediato, é difícil. Aí tem o outro, aí é mais fácil eu colocar a culpa no outro, é mais fácil eu jogar, né, o que ele é responsável também, que ai, porque aí eu divido a culpa. Quando eu divido a culpa, dá uma sensação que eu tô no crédito, né? Mas se eu assumo a culpa, se eu quero aquilo, se eu almejo aquilo, eu tenho que lutar por aquilo, independentemente se o outro faz ou não deixa de fazer. Né? Então, é uma coisa muito poderosa que nós precisamos entender, né? Que nós somos autores das nossas vidas e nós precisamos ser responsáveis, assumir a responsabilidade por aquilo que eu acredito, por aquilo que eu creio, por aquilo que eu determino na minha vida, né? E uma coisa que eu sempre digo é o seguinte: eu estou olhando aqui como é que a gente está. Uma coisa que eu sempre creio, eu sempre falo é o seguinte: a nossa vida é como se a gente tivesse várias bolas. Nós temos bolas de borracha e bolas de cristal. Só que eu preciso o quê? Administrar todas essas bolas, principalmente a mulher, né? Nós temos 1 milhão de bolas. Essas bolas são o quê? São as minhas escolhas diárias. Né? Até eu já dei essa informação para as meninas que às vezes escutam, às vezes eu falar, que a neurociência mostra um estudo recentemente que a gente toma mais ou menos de 38 mil, a gente faz 38 mil escolhas diárias num dia normal. Então, ou seja, é muita escolha que você faz todos os dias. E essas bolas, eu tenho as minhas bolas de borracha e as bolas de cristal. As bolas de borracha são aquelas que eu posso jogar, que ela pode cair da minha mão, que não vai ter muito, não vai ter dano. As bolas de cristal são aquelas que eu não posso de maneira alguma deixá-las caírem. Então, Sueli, como que eu faço para saber quais são as bolas de cristal, quais são as bolas de borracha? As bolas de borracha são todas aquelas, tudo aquilo que eu faço, que eu posso terceirizar, que eu posso delegar, que pode ficar para outra pessoa fazer. As bolas de cristal são aquelas que só eu posso fazer, ninguém pode fazer por mim. Por exemplo, ser esposa. Você pode pôr alguém no seu lugar para ser esposa? Não dá, né, gente? Misericórdia. Não dá. Mas ok. Em qual âmbito de ser esposo, o que que eu posso terceirizar? O que que é minha bola de borracha dentro de ser esposa, entre aspas? Muitas pessoas acham que lavar, passar, cozinhar, esse tipo de coisa faz parte de ser esposa. Ok. Não, então eu tenho que fazer isso. Mas o que que eu queria trazer um pouco de conhecimento aqui para você hoje? Aquilo que eu faço, né, de coisas, por exemplo, lavar, passar, cozinhar, isso é importante? É importante. Mas isso eu posso terceirizar? Eu posso terceirizar. Então, isso tem peso para mim? Isso pode gastar toda a minha energia com isso? Não pode. Ir para a cama com meu marido, eu posso terceirizar? Não posso. Misericórdia, né, gente? Nem pensar. Eu posso pôr outra mulher para fazer isso para mim? Eu não posso. Então, eu preciso gastar energia que é aquilo que eu preciso fazer, que eu não posso de uma maneira alguma terceirizar. Só que o que que nós fazemos? Nós pegamos, lavamos, cozinhamos, passamos, fazemos aquela loucura toda, ficamos exaustos. E na hora que a gente vai fazer coisas que a gente não pode terceirizar, a gente não tem energia nenhuma. Por quê? Porque é muito mais fácil. Ah, mas é porque tem que fazer. Será que tem que fazer? Ah, isso aí tem? Senão vai falar. Ok, eu vou mudar. Como eu vou te mostrar um outro lado. Se eu gasto toda a minha energia passando, cozinhando, ah, Sueli, mas isso é horrível e a gente tem que fazer. Mas se eu te falar que é muito mais fácil você lavar, passar, cozinhar, fazer todos os serviços de casa do que realmente fazer o seu papel de esposa,
Você acredita ou não acredita? É porque envolve mais emocional? É porque eu envolvo o quê? A minha submissão. Porque envolver a minha submissão é o quê? Eu entender que eu não estou no controle o tempo todo. Eu tenho que lidar com o quê? Com o meu orgulho. Eu tenho que lidar com as expectativas que eu mesmo gero. E eu quero colocar sobre o outro a responsabilidade de mimar, de fazer, de realizar os meus caprichos. Porque eu acho que para um homem amar a mulher, ele tem que dar presente ou trazer um chocolate pelo menos uma vez na semana. Porque eu acho que se o homem ama a mulher, ele não pode falar alto com ela nenhuma vez. Porque na minha concepção, se ele me amasse mesmo, ele faria isso, isso e isso, ou não faria isso, isso e isso. E aí eu quero que ele cumpra aquilo que eu idealizo. Entende? Mas eu não tenho uma conexão de sentar com ele, nós conversarmos e chegarmos num diálogo. Por quê? Porque a minha forma de ver um relacionamento é uma, a forma dele ver como que é lidar bem com o relacionamento é outra. Às vezes, na sua casa, você entendeu que quando um casal briga, o seu pai e sua mãe, vamos supor, quando eles estavam mal um com o outro, eles não conversavam nada, eles ficavam mudos, nenhum falava com o outro uma semana. Na casa dele, quando o pai e a mãe estavam mal, os dois sentavam, conversavam, brigavam, discutiam até resolver. Mas não ficava sem conversar um dia. Você entende que você tem uma perspectiva, ele tem outra. Quando junta, eu quero que ele idealize e cumpra a expectativa que eu tenho, e ela quer que eu idealize e cumpra aquele que eu tenho. Então, tá vendo que nunca vai chocar? E aí nunca vai alinhar, sempre vai chocar. Então, quando eu tenho que me submeter e fazer o meu papel de esposa verdadeiramente, aí fica difícil. É, aqui a gente não tem muito isso, mas, por exemplo, no Brasil, que é uma realidade, não de todo mundo, claro, de uma minoria, mas é mais fácil a gente ver. Por exemplo, tem mulher que, tudo bem, ela não precisa lavar, cozinhar, passar, ela pode terceirizar isso, mas ela nunca fazer nada disso, ela nunca querer sentar e falar: hoje eu vou programar um jantar para o meu marido, eu vou cozinhar algo que ele goste, eu vou fazer algo especial para ele. Entende? Eu não posso terceirizar o papel de ser esposa, de atrair o coração do meu marido, de agradá-lo, de honrá-lo, de abençoá-lo. Entende? Porque se eu não faço isso, aí eu, mas só que para mim é mais fácil que eu me desgastar, lavando, passando, cozinhando, e aí eu falo para ele que eu faço tudo para ele o tempo todo, que eu me mato fazendo isso, 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 e à noite ele só pensa nisso, não olha para o meu lado, que eu tô cansada. Por que que ele não vai lá e me ajuda? Por que que ele não faz isso? Por que que ele. Sabe? E é umas vezes você quer que ele faça algo, mas que na verdade você, no fundo, será que você quer realmente que ele faça? Porque se na verdade ele fizer isso, acaba o seu álibi, né? Então é muita coisa assim, pormenores que a gente precisa entender. Por exemplo, filho. Muitas mulheres têm os filhos, mas será que eu sou mãe dos meus filhos? Porque às vezes eu tenho filho, mas se eu não tiver, o que que eu posso terceirizar com os meus filhos, na educação dos meus filhos? Hoje em dia, o que nós mais temos são mães que terceirizam a criação dos filhos, com a igreja, com a escola, né, com o que é que o pai toma conta, o menino obedece. Ah, seu pai também não fala nada, é um bolha, é um pamonha, por isso que o menino faz isso. Ou o pai vai corrigir, você fala: mas você é um bruto, você é um isso, não sei o quê, deixa o menino. Então, ou seja, mas eu mesmo, o que que eu faço? Se você tem um filho, né, pequeno, você não consegue dar um banho, se você não consegue sentar para ensinar uma tarefa, você não consegue sentar para ter um tempo de qualidade, aonde você está sendo mãe? Tem filho adolescente, você não consegue sentar um pedacinho do dia, saber quem são os amigos do seu filho, saber nome, saber quem é os meninos que ele anda, a casa que ele vai, as conversas que ele anda, o que que ele gosta, o que que ele não gosta. Aonde você está fazendo papel de mãe? Entende? Porque a gente tende ao quê?
Ah, porque é essa idade. Ah, porque é isso. Ah, porque é aquilo. A gente vai terceirizando aquilo que a gente não pode terceirizar. E aí a gente fica acudindo as bolas de borracha e deixando cair as bolas de cristal. E bola de cristal, se cair, como é que a gente faz para remendar? Existe remendo para uma bola de cristal? Né? Não existe. Então, nós precisamos entender que como que eu falo que eu sou uma mulher de Deus, né? Se eu sou uma filha amada, se eu sou uma mulher de Deus, se eu não tenho tempo para criar um relacionamento com Deus, se eu não leio a palavra, se eu não conheço Deus, se eu não tiro um tempo para ler, se eu não faço aquilo, porque tem muitas que lê, tem muitas que ora, mas eu faço aquilo que eu tô lendo, eu deixo o Senhor entrar e me transformar, a me deixar moldar por isso, né? Então, muitas vezes a gente precisa entender que a gente tudo na nossa vida é sobre escolhas. E não tem como a gente optar por escolher algo agora e mudar lá na frente e colher outra coisa um pouco diferente lá na frente. Tudo que você plantar agora, você vai colher lá na frente, independentemente do seu discurso, independentemente de você falar, ai, foi pelo fulano, foi pelo ciclano, foi porque a minha empresa não me deu uma chance, ai, foi porque o meu trabalho, não sei o quê. Não existe. Entende? Você tem o poder para escolher como vai levar a sua vida, como você vai direcionar os seus caminhos, como você vai fazer o que você deve fazer ou não deve fazer. Independentemente do seu discurso ou não, isso aí pode aliviar para você, né? Jogar a responsabilidade em cima do outro, mas isso não muda a sua escolha, aquilo que você vai colher, né? A sua plantação. Não tem como eu plantar um monte de laranja e colher abacaxi depois. Por mais que eu fale, Senhor Jesus, mas você viu o que o fulano fez comigo? Senhor Jesus, mas você viu como que estava a economia? Senhor Jesus, você viu que os meus filhos fez isso? O tanto que eu estava tarefado, o tanto que eu estava fazendo 1 milhão de coisas, né? Todas as coisas são listas, mas nem tudo te convém. E muitas vezes eu vejo mulheres hoje assumindo papéis que não são delas. Por isso que está todo mundo sobrecarregado. Mas ela quer assumir o papel que é dela, por quê? Que é muito mais fácil ela fazer o papel que é dela do que o que realmente ela foi chamada para fazer. Ó, fazendo aquilo que ela quer fazer do que aquilo que ela foi chamada para fazer. Ah, Sueli, por quê? Mulher não pode trabalhar fora? Claro que pode. Tanto na Bíblia fala de mulher, a mulher virtuosa lá de Provérbios, se você for ler, ela negocia, ela faz isso, faz um monte de coisa. Ela pode ser uma boa empreendedora, uma empresária? Pode. Ela pode ser isso desde que ela não largue aquilo que ela foi chamada para fazer. Eu não posso falar assim, ó, não, mas eu vou escolher ser uma empresária. A mãe eu vou negligenciando aqui, vou terceirizando, meu marido ele que cuide. Querida, marido não foi feito para cuidar. Seu marido pode te ajudar, eu sei, eu vou falar uma coisa assim que às vezes tem mulher que fica chateada comigo, mas eu preciso te falar. Eu sei que às vezes você cobra do seu marido. Ah, que ele precisa me ajudar mais, que ele precisa. Marido não foi feito para ajudar. Ele pode fazer? Pode. Mas quem foi criada por Deus para exercer esse papel foi você. Então, nada que ele faça vai cobrir ou vai preencher aquilo que você faria no lugar dele. Por quê? Porque você que foi formada, forjada e criada por Deus para exercer aquele papel. É igual, não adianta eu querer que uma geladeira faça o papel de um fogão. Entende? Ela pode até esforçar. Eu posso trocar um motor ali, colocar alguma coisa, mas uma geladeira vai exercer o papel de um fogão na mesma excelência? Nunca que vai, por mais mexida que ela seja. Então, talvez você esteja sobrecarregada. Às vezes tem mulher que fala assim: eu tô tão sobrecarregada, eu tô tão cansada, que eu não sei nem para onde eu vou. Tô com uma tanta confusa, eu não sei se eu faço, se eu não faço, se meu casamento tá horrível, meus filhos eu tô perdendo o controle, os meus negócios tá indo por água abaixo.
às vezes a gente tá assim simplesmente por quê? Porque a gente deixa primeiro, a gente para de contemplar, a gente para de ser satisfeita, né, com aquilo que nós escolhemos, por aquilo que nós estamos vivendo. Hoje você está vivendo uma coisa que um dia você orou para isso. Um dia foi motivo de lágrimas. Só que hoje que você tem, você tá o quê? Reclamando, você tá peso, eu não sei o que fazer, eu não aguento mais. Ai, que esse marido desse jeito não dá. Desse jeito não dá, eu não dou conta mais, não dou conta. Entende? Só que eu preciso entender que a solução não é eu não dou conta. É como eu vou fazer para que isso seja aquilo que eu sonhei. Mas a gente não quer, por quê? Porque para eu fazer com que isso aconteça, eu preciso o quê? Me esforçar. Preciso me submeter, preciso o quê? Vencer o orgulho. Eu preciso o quê? Baixar o tupete. E eu não quero. Por quê? Porque, ai, se eu fizer isso, ela é multa, porque você não conhece meu marido. Ah, deixa eu deixar para você ver, deixa eu abaixar um pouquinho para você ver. Mas isso não é aquilo que Deus nos ensina. Deus não te chamou para ser boba. Deus te chamou para ser uma posicionada com sabedoria. Posicionada não é impor, e nem ser boba, nem deixar, nem frouxar, nem arrochar, como se diz no Goiás. Deus te chamou para ser uma posicionada. Posicionada é você saber o lugar certo, na hora certa, o momento certo e o tempo certo. Mas para isso você precisa se esforçar. Isso não vem naturalmente. Eu preciso, na Bíblia fala o quê? Que convém que ele cresça e eu diminua. O que que é esse eu diminuir? É as minhas vontades, é os meus prazeres, é o meu orgulho, é a minha carne, gritando para fazer aquilo que eu quero que faça daquele jeito, né? E quando eu me diminuo, a vontade de Deus para mim cresce. E aí eu consigo colher os frutos. Os frutos é de uma hora para outra? Nem sempre. Mas ele vem porque Deus é fiel e a colheita não falha. Às vezes você fala assim, ah, mas eu, às vezes eu vou lá toda carinhosa com ele, faço isso, faço aquilo, mas aí de repente ele continua sendo grosso, continua fazendo, tem, de repente quando eu vejo, puf, já soltei. Porque não muda, não muda. Eu tento, mas não muda. Querido, você não tentou. Talvez, ok, você até tentou, mas você não deu tudo de si. Porque não tem como, Deus não mente, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrepende. O Senhor diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O amor é aquele que é capaz de constranger, aquele que atrai, aquele que muda, aquele que transforma, que não tem coração duro, que rejeita ou que impeça o verdadeiro amor de entrar e transformar. Se o seu marido está arredio com você, se os seus filhos estão arredio com você, é porque você ainda não consegue expressar o verdadeiro amor, você não está vivendo aquilo. Por que, que eu não estou vivendo aquilo? Porque eu não, talvez eu não esteja com aquele fogo, com aquela consciência daquilo que eu acredito. Porque quando eu acredito em algo, mulher assim, gente, quando ela tá com algo na cabeça, nossa, Jesus, enquanto ela não faz, o trem não acontece. Lembra aqui, vamos pegar um exemplo bem chulo aqui. Já viu quando você passa no shopping, que você vê alguma coisa que você fala assim, meu Deus, eu preciso disso. Gente do céu, é aquilo. Aí você vai embora, aí você vai, experimenta, fala, ai, mas não sei, será que eu levo, será que não levo? Aí você vai embora, aí você chega em casa, você fala assim, meu Deus, mas eu não paro de pensar naquele trem. Alguém aqui, gente, isso aconteceu só comigo ou alguém que já passou por isso? Nossa, eu preciso daquilo. Às vezes não é algo físico, mas às vezes você quer alguma coisa, você pede pro seu marido não dá. Enquanto você não ganha aquilo, você não sossega. Ou seja, quando eu tô com a paixão, quando eu tô obstinada, quando eu tô focada quando eu acredito em algo, que aquilo lá é bom para mim, enquanto eu não consigo, eu não sossego. Fala para mim aqui, às vezes você quer alguma coisa do seu marido e você sabe ou não sabe como é que tira esse trem dele? Pode até demorar um pouquinho, mas você sabe as armas que você usa ou não sabe? Fala para mim. A gente cede, a gente vira um anjo, né? A gente faz graça, a gente faz charme. A gente faz o que precisa fazer.
sabe? E depois, mas quando é para a gente se submeter, para a gente fazer algo do dia a dia e manter aquilo, a gente acha um absurdo. Eu não preciso disso, eu não tenho que me rebaixar a isso. Ele está se achando, ele está isso, mas você vê a hipocrisia que gira muitas vezes no nosso agir, né? E não é só, né, com o marido, às vezes com os nossos filhos, às vezes na nossa vida diária, nosso trabalho, nossa vida social, na igreja, enfim, aonde você frequenta. Nós vivemos num ambiente onde nós deixamos que as escolhas, né, elas vão indo por acaso. Eu jogo no ar, aquele negócio, deixar a vida me levar. Mas quando eu quero, eu direciono. Mas quando eu não estou disposta a pagar um preço, aí aí eu coloco, que é mais fácil eu colocar em Deus, é porque Deus não quer. Ai, que se Deus quisesse, já tinha acontecido. Deus não tem nada a ver com isso. Deus quis, Deus já te entregou, né? Mas para eu pegar algo, eu preciso de buscar. Deus fala o quê? Que ele morreu na cruz por nós para que a gente pudesse ter vida, vida em abundância, para que a gente fosse livre de tudo aquilo que nos prendia. E quando ele morreu na cruz, o que que ele falou? Está consumado. O que que é estar consumado? Já está entregue nas suas mãos. Ah, então por que que eu não tenho? Eu não tenho porque eu não estou disposta a ir buscar, né? Ah, mas é simples assim? Claro que não, gente. Se fosse simples, todo mundo tinha tudo. Mas como que eu vou saber então? Como que eu faço para ir? Eu preciso ir em quem? Preciso ter um relacionamento com Deus, eu preciso estar ouvindo Deus, eu preciso estar tendo, buscando conhecimento, e eu preciso principalmente dominar a minha carne. Preciso principalmente ser muito assertivo e intencional nas minhas escolhas diárias, por aquilo que eu acredito. Nós precisamos saber o que na nossa vida é inegociável e aquilo que eu tenho, eu posso negociar. O problema é que nós vivemos uma vida o quê? Nós vivemos negociando aquilo que não deveria ser negociado, que são as bolas de cristal, e não negociamos de maneira alguma as bolas de borracha. A nossa família, a nossa vida, é as nossas primícias. E é isso que nós vamos entregar diante de Deus, porque a nossa família foi aquilo que Deus criou para nos ensinar a nos relacionar. Porque se a gente não consegue se relacionar, se a gente não consegue se doar para aquelas pessoas que estão do nosso lado, como é que a gente vai se relacionar com Deus? Se a gente não é capaz de pedir um perdão, um pedido de desculpa, um pedido de perdão, se humilhar para a pessoa que dorme com você, que tem, né, contato físico, que é o mais íntimo, né, de relacionamento, nível mais íntimo, como é que você vai ter como você se prostrar, se entregar verdadeiramente para Deus? Se você não está disposto a morrer, a se humilhar por aquela pessoa que está com você todos os dias, pelos seus filhos, como é que você tá? Você acha que você vai fazer isso com Deus? E a gente jura que a gente faz com Deus. A gente não faz. A gente acha que faz. Entende? Porque se Deus fala, se você não faz nem pro seu irmão que você vê, quanto mais para mim que você não vê. Eu vejo às vezes muita mulher que quer assim, que hoje a gente está num nível que as mulheres estão precisando trabalhar, né? Não é mais uma escolha, tipo, eu quero ou não quero trabalhar, infelizmente. Mas eu vejo muitas mulheres desesperadas para que o homem assuma toda a responsabilidade, seja o provedor total da casa, mas eu vejo muita falha, né, de como ela leva isso. Por quê? Porque muitas vezes não é que o seu marido não seja o provedor da sua casa, mas talvez o nível de insatisfação sua é que vê ele como o cara que não é provedor do seu lar. Por quê? Porque às vezes a meta que você põe é algo que agora para ele é irreal. Mas se eu começo a ser mais satisfeita e começo a cumprir realmente o meu papel, né, de
esposa, de auxiliadora, que eu levanto, que eu impulsiono, que eu cresço, que eu sou feliz, que eu sou alegre, que a gente curte a vida, que a gente eu vou fazer o quê? Eu vou impulsionar ele. Mas se toda vez que ele chega, eu tô lá o tempo todo, ai, mas e não sei o quê. Ai, mas e aí? Ai, mas e de novo esse mês? Nossa, esse mês a gente não vai pagar a conta. Meu Deus, e aí arruma, sei lá, fazer uma. Eu sou tão assim que o cara vai ficando desnorteado. Fala, meu Deus do céu, eu não. Porque, gente, é muito difícil. Você parar pra ver, eu faço esse exercício comigo. Quantas vezes a gente, às vezes eles chegam, fala que quem aqui fica feliz quando seu marido vai fazer uma hora extra? Ou que você tinha combinado alguma coisa com ele e que ele fala assim: nossa, surgiu um trabalho. Quem fica feliz? Ninguém, gente. Você fala assim: não, pelo amor de Deus, você não tem família, não. Você não tem mulher, não. Agora é só trabalho, só trabalho. Só que ao dia que ele não tem o dinheiro para pagar a conta, você fala o quê? O que que não vai fazer? O que que não vai fazer? Como é que não vai pagar essa conta? Como é que não vai viajar? Você não tem um dinheiro para nós sair para jantar? O que que não vai fazer? Você entende o que que é o disparate? A mulher, gente, mulher é bicho doido. Precisava ser estudado. Ao mesmo tempo que a gente cobra, né, a gente fica infeliz, a gente quer que ele faça uma coisa, mas quando ele faz, a gente empomba que não quer. Então, assim, enquanto nós não aprendermos a sermos mais leve, mais satisfeita, na Bíblia Deus fala em Provérbios que nós, desculpa, que nós precisamos aprender a ser mais satisfeitos no Senhor. Né? E todos os dias é uma oração que eu tenho pedido para o Senhor, para que o Senhor me mostre, para que eu veja todos os dias, né, o quão grande é as bênçãos do Senhor na minha vida e que eu aprenda a viver o presente que eu vivo e me alegre com aquilo que eu estou vivendo hoje. Nós temos mania, hoje as mulheres estão carrancudas, as mulheres estão estressadas, as mulheres estão, sabe, ai, o tempo todo assim, pesada, angustiada, ansiosa, tentando buscar uma coisa no futuro, com medo do futuro, o que, é que vai ser do futuro, e se eu não conseguir? Hoje tem muita comparação, né? As mulheres hoje olham muito para o lado, sempre olhou. Mas hoje, com essa questão do Instagram, o disparate é muito alto, né? Tipo assim, como assim a pessoa tá fazendo o mesmo que eu e tá andando de iate, tá andando com carro, já tem uma casa, já tem isso, e eu tô fazendo tudo. Então, assim, e isso nos rouba a nossa alegria, a nossa leveza de sermos satisfeitas no hoje, de sermos alegres naquilo que nós estamos vivendo hoje. O Senhor fala o quê? Ser fiel no pouco, que eu vou te colocar no muito. E muitas vezes, às vezes, o que está nos impedindo de chegar no muito é a nossa fidelidade, a nossa gratidão e o nosso contentamento pelo pouco. Naquilo que nós estamos vivendo, que a gente acha que é pouco, para muitos é muito. Às vezes aquilo que está nos impedindo do nosso marido chegar onde ele quer chegar, de ver ele alcançar aquilo que nós desejamos e sonhamos para ele alcançar, talvez é a nossa insatisfação com o que ele é hoje. Se eu sou insatisfeita com o que ele é e sempre fico buscando que ele se torne, que ele seja, eu quero aquele homem que eu idealizei, que eu, às vezes nem é por mal, às vezes é porque a gente sabe que eles têm um potencial, que eles podem crescer e Deus nos criou para isso, para que a gente levante eles. Mas se a gente não consegue alegrar com quem ele é, ele nunca vai se sentir capaz de se tornar alguém. Se eu não me alegro com que aquilo que eu tenho hoje, eu não consigo levantar, potencializar para onde eu quero chegar amanhã. Sabe? Então, que nesses dias, né? Hoje aqui é a palavra que eu queria deixar para vocês hoje é essa. Que nós possamos, nesse tempo, assumir a nossa autorresponsabilidade, lembrar que aquilo que eu vivo hoje foi aquilo que eu chorei ontem, né, que o Senhor me concedeu, mas que eu sou adulta e eu preciso assumir a responsabilidade das coisas que não é tão boas, né? Em vez de murmurar, eu solucionar, achar o problema, a solução, quer dizer, parar de focar no problema e achar a solução para ir, para chegar onde eu quero chegar, né? E para me satisfazer naquilo que o Senhor me deu, né? Segundo, né, que a gente possa entender aonde que é as nossas bolas de borracha e onde é as nossas bolas de cristal, né? Que a gente possa focar nas bolas de cristal e deixar que as bolas de borracha, porque a bola de borracha, quando você joga ela no chão, como é que ela faz? Ela vai e ela volta. Ela vai voltar.
Você nunca vai perder elas, elas sempre vai e volta, vai ter para fazer o tempo todo. Mas as bolas de cristal, se elas forem, elas não voltam. É que o Senhor possa nos dar essa clareza, esse temor, né? Que a gente possa focar naquele que realmente é de cristal, né? E que a gente possa nos alegrar mais, que a gente possa ser mais satisfeita com aquilo que o Senhor com aquilo que o Senhor nos deu, com o nosso presente, que a gente pare de focar tanto no nosso futuro, porque se a gente continuar focando tanto no nosso futuro, a gente não vai conseguir viver, né, e plantar no nosso presente o que a gente vai colher no futuro. Se você está ansiosa para viver o futuro, quando o seu futuro vai ser a mesma coisa que você está plantando agora. O que você está plantando agora? Ansiedade? Mau humor? Né? Descontentamento, incredulidade, o que que você está plantando? É isso que você vai colher lá no seu futuro. Né? Então, aquilo que eu planto hoje, alegria, né, temor, vida, é o que eu vou colher lá no meu futuro. Então, é isso que eu queria deixar essa palavra com vocês. Eu espero que, né, que eu tenha conseguido trazer um pouco de clareza, de conhecimento, de vida para vocês, né, em nome de Jesus. Foi É isso. uma bênção. E eu queria abrir para as meninas perguntarem, se alguém tiver alguma pergunta ou quiser fazer algum comentário, fiquem à vontade, abram o microfone. Eu queria fazer um comentário. Minha mãe quer falar? Edna, pode Eu falar. acho que ela foi bem no centro, né, no âmago de que realmente o que a mulher vive no dia a dia, né? E todas nós, inclusive eu, tive uma lição a aprender, né? Muito boa a palavra, gostei. Amém, Edna. Ah, Obrigada. Que bênção. Glória a Deus. que bom. Eu tenho aprendido muito com a Suelen e tenho ouvido muitas palavras dela. E uma coisa que fica assim em mim, né, é essa questão das prioridades. A Suelen sempre falou dessa questão das prioridades, né, e essa analogia com as bolas de cristal também tem a ver com as prioridades, né, ou seja, aquela bola de cristal tem que ser minha prioridade. Então, para mim, gente, tem sido muito difícil esse caminho. O que eu quero dizer para vocês é um processo. Não tem como a gente dizer que a gente vai sair, ficar perfeita de uma hora para outra, né? Eu Não, posso olhar aqui para trás, para 2 anos atrás e ver e refletir hoje o quanto depois que eu comecei a ser intencional nas minhas ações, o quanto mudou muita coisa na minha vida, na minha família. E eu tenho celebrado nessas conquistas. A gente tem a mania de jogar o chicote e falar assim, não, porque eu não aprendo nada, porque não muda nada, né? E eu acho que não, a gente tem que entender também que tudo é um processo e é na busca diária com o Senhor, né? O Senhor é que vai nos moldando, nos ajudando, porque sem Ele a gente não consegue ser não. equilibrar todas essas bolas, né? Saber o momento de deixar uma bola é, de, de Borracha. de borracha, ia falar de plástico, de borracha em detrimento da bola de cristal. Porque, por exemplo, hoje eu não posso pagar alguém para me ajudar aqui em casa. Eu é que tenho que fazer. Mas eu posso, por exemplo, hoje deixar tudo bagunçado, não arrumar propositalmente e ficar com meu marido, né? E tomar a decisão de sair com ele, de passear com ele, falar: hoje ninguém arruma essa casa, hoje nós vamos sair para comer, hoje nós vamos comemorar. Ou seja, a mulher ela tem que ter essa sabedoria, né? De saber o momento para todas as coisas. Não significa que você vai deixar uma coisa em detrimento da outra, Claro que mas não. é entender, né, que existe um momento para cuidar da sua bola de cristal, que muitas vezes a Uhum. gente justifica por causa das outras atividades que a gente. Uhum. Então é isso que eu tenho aprendido, né? E a gente também pensa, Ediane, que o quê? Por exemplo, não é que talvez a gente até tenha, pode ser que tenha um dia ou outro que a gente vai ter que deixar, mas se a gente entender o nosso papel como esposa, o quanto é avassalador, o quanto que é poderoso aquilo que o Senhor nos concedeu como mulher para atrair o coração do nosso marido, se a gente tivesse essa noção, essa sensibilidade, essa intencionalidade, o que nós conseguiríamos fazer se a gente se humilhasse mais, se a gente como se diz, tirasse um pouco do nosso orgulho, porque o que mais impede é o nosso orgulho de fazer isso,
por que não ele chegar e ajudar? Porque o que que acontece? Os serviços da casa, né? Quando a mulher trabalha, quando a mulher tem que pôr coisa de fora, o marido pode sim ajudar. Mas como nós solicitamos essa ajuda deles? Na imposição, e não com aquilo, com o favor que Deus colocou sobre nós, como autoridade, como mulher, exercendo o papel da mulher, exercendo seu papel da esposa. E geralmente nós queremos fazer isso com o papel de imposição, né? Nós achamos, nós temos certeza que nós somos o quê? Mãe do nosso marido. E é uma coisa que nós precisamos ter muita clareza. Enquanto você se colocar nesse papel de mãe do seu marido, ele vai te tratar como mãe. Ele vai ser um filho, né? Eu vejo muitas mulheres mais velhas, eu tenho até o exemplo da minha avó. Gente, ela é mãe dele. Ele não vai pro banheiro sem roupa, ela que tem que pegar roupa, ela que tem que pôr remédio, ela que tem que pôr comida. Isso é errado? Não, se ela é bem com isso, se satisfaz. Agora, se não adianta a mulher fazer tudo isso, ficar com aquele peso, reclamando 24 horas. É porque é manso, é porque é isso, é um folgado. Mas eu É um trato ele costume, né? isso, mas se eu trato Acostumou. ele como filho, o que que eu vou estou ensinando para ele? Ele vai me tratar como mãe, vai agir como filho. E eu não posso reclamar disso. Tem muitas mulheres que fazem e amam e fazem com carinho. Glória a Deus. Agora eu preciso entender o que? Se eu fizer, que eu faça com amor. Porque se eu fizer com peso, isso vai me atrapalhar de exercer o meu papel de mulher. O que tem peso na vida do meu marido é eu exercer o meu papel de mulher e não de mãe, né? Então, quando a gente consegue se colocar nesse papel de mulher, eu consigo atrair o meu marido para mim ser o quê? O meu companheiro, o meu ajudador. Eu vou, né, trazer ele para o quê? Para a cumplicidade, para o companheirismo, para a compaixão. Né? E é muito interessante isso que a Ediane falou sobre comemorar. Ninguém muda de um dia para o outro. Mas cai naquele ponto que eu falei de nós nos alegrarmos. Se eu me alegro que antes eu fazia certo comportamento e hoje eu já consigo vencer aquilo, eu caio na zona de novo de gratidão, de alegria. Então eu consigo me impulsionar para um novo degrau. Mas tem gente que não, nossa, não. Ai, mas eu vivo caindo. Ai, mas eu não aprendo. Ah, quer saber? Não dou conta mesmo, não. Nasci assim, vou morrer assim. Minha mãe era assim, eu sou assim, minha avó era assim. Então, vou me entregar. E aí nunca vai conseguir ir escalando os degraus, né? É, é verdade. Luaninha, quer falar, Luaninha? Você abriu a câmera aí? Tô te Eu esperando. abri, eu abri a câmera aqui primeiro, depois de escutar a história da Suelen. Graças a Deus, nunca tive um divórcio e nem pretendo, que eu não dei essa opção para ele Amém, quando eu amém. casei. Não dá, Essa opção não existiu. não existe. Até a que a morte nos separe, como diz aquele meme. Amém. Isso. Então, ele vai ter que Amém. dar uma falecida, que espero que não dê. Fala pra Então, ele, viúva sim, divorciada não. jamais. Amém. E graças a Deus, apesar de termos até, inclusive, religiões diferentes, vamos dizer assim, a gente ainda consegue ter o mesmo alinhamento com Deus. Eu acho Amém. isso muito importante, porque eu aceitei a religião dele, ele aceitou a minha, e a gente consegue conversar assim. E esses dias para trás foi até muito bonito que ele ajoelhou comigo e orou comigo, Amém. coisa que na religião dele não tem. Então, assim, a Ediane sabe, a gente é muito cúmplice um do outro e muito companheiro. Temos dificuldades, tem 2 horas que eu te conto, que, Quem que não são tem, né? normais, que são normais. Mas, igual eu falei no começo, sobre a sua história, primeiro eu quero que você se sinta abraçada, porque eu sei que não é fácil. A Obrigada. minha irmã passou por algo muito parecido, então eu vi o sofrimento de perto, não senti, mas vi de perto. E eu acho que é exatamente isso. Eu tenho que aprender muito a celebrar as conquistas não só dele, mas do casal, Uhum. e fazer o que a mulher tem que fazer, entendeu? Eu sou muito controladora, que foi o que a gente conversou semana passada. Uhum. E eu sou muito preocupada com o futuro e não vivo as conquistas do presente.
Isso é um defeito muito grande que eu tenho. Eu sempre estou pensando que tá bom agora, mas e daqui 6 meses? E daqui um ano? E haja Rivotril para isso. É. E é assim, e depois, principalmente que eu entrei nesse grupo de oração, eu ando muito mais próxima de Deus, Uhum. muito Ô, mais próxima Glória. de Deus. Amém. E assim, eu não tenho, eu não é novidade para ninguém, eu sou católica, eu comecei a minha, Uhum. minha, minha quaresma hoje, de acordar mais cedo Que e bênção. fazer a minha oração, Amém. tomando meu café, escutando a palavra de Deus, pegando um versículo, lendo, conversando comigo mesma e com Deus. Amém. Isso para mim está sendo muito bom. Depois que eu comecei a conversar mais com a Ediane, eu falo que a Ediane é minha guia espiritual e profissional. Amém. Eu acho que eu Amém. tô começando a saber lidar melhor e trazer isso pro meu casamento. Apesar de a gente estar passando por momentos complicados, é muito engraçado, porque eu e meu marido, graças ao bom Deus que mantém-se assim, a gente não tem problema de relacionamento. A gente Uhum. é muito cúmplice, a gente é muito companheiro. Por incrível que pareça, não é ele que me ajuda na casa, sou eu que Uhum. ajudo, porque ele faz, O que faz? Olha, que ele que bênção. faz, ele que Aí faz, sim. eu que ajudo, mais ou menos. De vez em quando faço uma janta, essas coisas assim, até porque ele trabalha mais em casa e eu trabalho mais na rua, e eu acho que relacionamento é isso, cada um Isso, cada equilibra um a casa como, equilibra o como outro. pode. Os nossos É. problemas são mais, vamos dizer assim, financeiro, mas Circunstanciais, né? como casal, graças a Deus, eu agradeço a isso todos os dias que isso nós não temos. Amém. De confiança, fidelidade, eu até brinco, eu falo que fidelidade é obrigação, lealdade é escolha. E, e nós somos muito leais um ao outro e muito fiéis um ao outro também, em todos os Amém. sentidos. Que lindo. Mas a gente ainda Amém. também tem que aprender muito a essa celebração. Eu tenho que aprender mais que ele. Ele me chamou atenção ontem por causa disso. A viver o Amor, presente. a gente está tendo uma notícia boa hoje. Em vez de você ficar pensando nos outros problemas, vamos celebrar hoje. Amanhã a gente pensa de novo nos problemas. Ele que me Exatamente. puxa um pouco mais para o chão. Eu acho que Uhum. às vezes é uma função um pouco invertida, por incrível que pareça, mas é um equilíbrio que dá certo. Amém. É Mas se Deus exatamente quiser, eu isso. vou mudando esse meu Amém. É pensamento. intencionalidade, sabe por quê? Porque essa ansiedade pelo futuro te rouba a alegria de você viver o presente, né? E Exatamente. isso é algo que você perde, que nunca mais volta, né? Por quê? Porque amanhã você vai estar sentindo falta daquilo que você está vivendo hoje, né? Sempre vai ser assim. Então nós precisamos nos alegrar, porque se você olhar para trás, hoje com certeza você tem saudade de coisas que você viveu lá atrás. Aí você Com ainda olha e fala certeza. assim: ai, por que que eu não aproveitei mais? Por que que eu não fiz mais isso, mais aquilo? Então sempre vira um ciclo. Então, o que que hoje as distrações nos querem nos roubar? Essa comparação, essa distração, a nossa essência, essa liberdade, essa leveza de poder desfrutar do meu hoje, porque a única coisa que eu tenho é o meu hoje. Somente. Sim, O amanhã a Deus pertence. Eu posso dormir e não acordar. Né? O do meu marido também, ele pode dormir e não acordar. Então, o nós, a nossa vida, o nosso eu, a gente só tem hoje, né? Então, é isso que a gente precisa entender. Peraí, se eu não me alegro hoje, alguém, algo superior, né, espiritual, tá me roubando, né, o direito que eu sim, tenho de viver a minha alegria do hoje. E sim, isso te puxa, como se fosse uma corrente que te prende para não te impulsionar para o futuro, para você viver aquilo que você deseja viver. O que vai te impulsionar é a sua alegria. A alegria é como se fosse uma mola. Você pisa aqueles negócios que a gente pula, os jump. Você pula, a alegria te impulsiona.
Agora, a tristeza, a falta de contentamento, ela faz o quê? Te prende. É isso que eu Então, tenho que aprender. então é isso Nossa, que já você eu acho que eu precisa sou ser demais. intencional. Já eu acho que eu sou demais. Que se meu marido falar, ah, meu chefe hoje falou que eu sou legal. Já tem um jantar à luz de vela, já tem uma festa, já. Eu Gente, Que Tô comemoro precisando maravilha! bem. aprender a fazer eu isso. falo que a Vivian, nós temos que combinar depois. A Vivian tem que ensinar muita coisa pra gente, viu? É isso Eu Ai, mesmo, aprendo muito amiga. com ela, porque ela fala, ela faz cada coisa e é toda romântica, eu acho a coisa mais linda. É maravilhoso, porque isso traz leveza, isso traz, né, alegria, isso mas traz eu acho que isso é natural, assim. Tipo, lógico, a gente, tipo assim, no começo você faz intencional. intencional, mas depois se torna natural. Hoje em dia, Vira tipo, tudo hábito. que acontece, eu já sei, ah, temos que comemorar, tipo, porque se torna É, natural, sabe? é É tudo que verdade. a gente treina. No começo a gente tem que ser intencional. Vai sem quiser. É igual academia. É, e Vai não é sem uma querer, coisa, tipo, ah, não vai fazer uma coisa, forçado. mas sei lá, você faz uma janta que você faria normalmente e coloca umas velas na mesa. A pessoa Uhum. Isso. vê que é uma comemoração. Você dá curso? Exatamente. Quando a gente faz muitas coisas, às Tem vezes a gente e-book? não tá A afim. Vivian tem e-book? A gente precisa ser assim, a gente precisa ser intencional. Ah, eu não sei, coloca o celular para despertar, assim, ó, 3 horas da tarde, mandar mensagem para o meu marido, falando quanto ele me faz feliz. 5 horas da tarde, fazer alguma coisa intencionalmente. Tem que ser assim, tem que ser intencional. Eu preciso criar o hábito. Hábito, Sim. só ele vira hábito depois que eu faço repetidas vezes, né, de forma intencional, fazendo sem querer, É, mas achando que é também sem não pode ser graça. muito intencional, porque senão, tipo assim, se você fizer isso todo dia, daí não é uma comemoração, é uma coisa rotina. Tem que É, ser realmente uma coisa que Tem seja, que ser né? uma coisa que aconteceu, você já pensar, tipo, não, isso é uma coisa de se comemorar. E se for uma Porque coisa se assim você de fizer todo dia, se torna surpresa, comum também. e se for alguma coisa de surpresa, o marido chega com uma notícia, aconteceu isso hoje, sem preparo, sem nada. Você pula, gruda no pescoço, abraça, beijo, né? É, E faz uma festa, e dá um chá de amor bem dado, para não falar outras palavras aqui. Isso, gente, é usar as armas que tem naquele momento. A gente sempre tem armas, a gente sempre tem estratégia, sabedoria, né? A gente precisa só ter a vontade é, de é querer que verdade. dá certo, de querer fazer. Amém, gente. Olha, vamos terminar então por causa da hora. Eu falei aqui para vocês colocarem os pedidos de oração aqui, para a gente fazer uma oração geral. Eu não sei se enquanto a gente ora, queria que vocês vão escrevendo aqui no chat para gente orar. E não sei se alguém mais quer falar alguma coisa rapidinho. Se alguém quiser, fiquem à vontade. Mas queria encerrar porque já estamos aqui tarde, né? Bom, então vou começar aqui a oração, né? Primeiramente agradecer. Antes da gente terminar aí para a oração, Suelen, quero te agradecer pelo seu coração, pela sua disponibilidade, por você estar aqui comigo, por você acreditar nesse projeto, né? Por você ter recebido esse encargo. E eu acredito, assim, que Deus vai te usar ainda muito, muito, muito com Amém. Foi uma famílias, honra estar com aqui. mulheres. E tenha certeza que você tem sido muito usada na minha vida, na minha família. E Amém. hoje você foi muito usada aqui também. E espero que você transforme vários casamentos, várias famílias, Amém. Amém. É o meu desejo. em nome de Jesus. Então, Amém. Obrigada, meninas. Foi uma honra estar aqui com vocês. obrigada, meu amor. Amém. Então, vou começar a orar aqui, meninas. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento, quero te agradecer pela vida da Suelen. Senhor, abençoa ela, guarda ela, livra ela de todo mal, protege a família dela, protege a casa dela, protege, Amém. Pai, as finanças dela, os filhos dela, onde eles estiverem. Que o Senhor venha abençoar a Suelen em tudo que ela fizer. Obrigada por essa amiga, por essa conexão do céu que o Senhor me deu. Obrigada, Pai, pela palavra que ela trouxe hoje para a gente, Pai, que o Senhor venha abençoá-la cada dia mais. Senhor, nessa hora eu coloco aqui a vida da Fabiane, que pediu a
Oração pela Cristiane, que precisa de cura, que precisa de um Amém, milagre, Pai. Que o Senhor venha trazer um milagre na vida da Cristiane, Pai. Encontre essa pessoa onde ela estiver, Pai. Que o Senhor venha curar o que precisa ser curado, Pai. Tu és o Jeová Rafá, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que pode mudar toda a situação, Pai. Eu não sei o que ela está passando, mas o Senhor sabe. Por isso, age, Pai, no milagre da Tua filha agora, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu peço também, Paizinho, pela Luane, pelos pedidos, Pai, da Luane. Sim. Abençoa a Luane em relação à gravidez. O Senhor sabe o quanto a tua filha quer um filho, o quanto ela quer gerar, Pai, o quanto ela quer engravidar. Por isso, Senhor, abençoa o ventre dela, que ela possa ser fértil. Abençoa o Ari, abençoa o trabalho dele, abençoa a família dela, abençoa o direcionamento profissional, espiritual, que ela possa cada dia mais aprender, Pai, com o Senhor, nesses tempos de oração, que o Senhor possa abençoar a sua filha com paz, com contentamento, com alegria, com amor. Em nome de Jesus, que ela possa ser grata por tudo, Pai. Independente que ela não veja ainda o milagre, mas que ela possa ser grata por esse milagre que vai chegar. Em nome de Jesus. Senhor, abençoa a Daiane. Abençoa a tua filha, Pai, na direção que ela precisa. Tu sabes, Pai, o que a tua filha tu sabes que a tua filha pede, Pai, para ti. Tu sabes, Pai, que a Daiane é uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Amém. Sabe, Paizinho, que ela precisa de direção nesse momento da vida dela. E que o Senhor possa, Pai, dar a direção, abrir os olhos dela, tira toda visão limitada, tudo que às vezes impede ela de ver o que o Senhor tem para ela, que é uma vida de felicidade, de gratidão, uma vida abençoada em todas as áreas da vida dela. E eu declaro que ela está agora direcionada pelo Teu Espírito Santo, que ela Amém. possa se conectar a Ti a cada dia mais, que ela possa buscar a direção do alto porque o Senhor tem a melhor instrução para a vida dela, em nome de Jesus. Senhor, abençoa, Pai, cada uma dessas mulheres que está aqui. Abençoa, Senhor, a minha mãe, a Edna, a Adriana, a Carla, a Fabiane, a Lília. Amém. Abençoe a Vivian. Abençoe a cada mulher, Pai, que entrou hoje aqui, que o Senhor possa renovar a fé delas, renovar o casamento delas, renovar a família delas, que elas possam ser direcionadas pelo Senhor em tudo que elas fizerem, que elas sejam mulheres contentes, alegres, felizes, gratas pelo hoje, Pai. Senhor, tira da nossa boca toda murmuração, tira de nós, Pai, todo desânimo, toda preguiça, toda reclamação. Que nós possamos, Senhor, a cada dia mais amar os nossos maridos, os nossos filhos, que ainda nem vieram, mas que o Senhor possa nos abençoar com esse amor que vem do alto. Em nome de Jesus eu te louvo, Pai. Amém. Amém. Amém, meninas. Amém, Deus meninas. Muito abençoe vocês. obrigada. Amém, amém. Obrigada, viu, Ellen, Suelen? obrigada pelas Obrigada a palavras. vocês pelo convite. Obrigada, meninas. Um beijo. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau, Beijo menina. a todos. Beijinho, boa noite, meninas. Uhum.